E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga no Set, esse podcast que tem o apoio Digital 35 e The Light, toda a parte de câmera e luz de LED você encontra lá com eles. E hoje estamos aqui na Next Movie, toda a parte de equipamentos de movimento você também encontra aqui. Trouxe para conversar com a gente hoje Camila Abad, diretora de produção. Cá, muito obrigado, um prazer imenso te receber aqui mais uma vez no meu canal. Sim. E aí, quanto tempo a gente não se vê, cara? Pois é, muita coisa, né? Pandemia, tudo parou, agora voltou. Agora voltou, é isso. E fala pra gente, o que você faz no audiovisual, qual a sua função? Eu, a diretora de produção, mas às vezes também faço produção de frente, coordenação de set. Depende da demanda, né? Se tem alguns projetos que eu me identifico, às vezes eu posso mudar minha função e me aventurar em outras coisas. Mas meu foco atualmente é a direção de produção. Direção de produção, que legal. E há quanto tempo você tá na área? Eu vou fazer 16 anos. 16 Caramba. anos já nessas Nessas idas e vindas da vida. E como é que você começou? Eu, na verdade, eu fiz faculdade de administração com ênfase em marketing. Uhum. E aí, no último ano da faculdade, eu entrei como recepcionista numa produtora, na Canvas 24P. Caraca. E aí, eu fiquei na Canvas durante uns 7 anos, que foi minha escola, assim, de produção. Uhum. E aí, eu lembro que o primeiro set foi uma publicidade da Yamaha gigantesca. Onde você viu tudo acontecendo. Nossa, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero trabalhar. Eu falei, nossa, vou me empenhar pra tá ali envolvida. Pra estar envolvida de alguma certa forma, né? Uhum. Não entendia ao certo o que era, né? Porque era muita gente envolvida. Não entendia que a produção tinha vários braços, várias pessoas. Que cada departamento tinha chefe de equipe. Então, tudo isso eu fui aprendendo ali na convivência, né? Exato. No dia a dia. Caramba, que louco. E de lá pra cá, você passou por muitos sets. Inclusive gravou clipes pra Glória Groove, Isa, Alexa. E tem alguma coisa na tua carreira que tu fala assim, nossa, eu ainda não passei? Deixa eu ver. De formato, né? Eu já fiz formato série, clipe, documentário, curta, longa. O único formato que eu não fiz ainda foi novela. Novela. Caracas. Ainda que tá Globo ali. Me contrate. Chamem ela, cara, porque ela é Projac, incrível. tô aqui. Novela ainda foi experiência que eu não tive, que eu pretendo ter. Claro. E campanha política, que também não quero ter, não. não Sendo bem sincera. Eu prefiro ter novela. Novela é algo que ainda não tenho esse formato na minha carreira. Só que também eu vejo que novela não deve sair um pouco de série. Né? Por questão de episódios, de capítulos, acho que as coisas caminham um pouco juntas. Então, é um desafio fazer. Total. Mas acho que tem uma igualdade muito grande aí dentro, não, dentro total. De tudo isso. Bem isso. E, me fala uma coisa, você faz do conteúdo da publicidade. Você sente muita diferença na hora de produzir um ou outro? Olha, eu sempre falo que assim, tem a tríplice, né, da produção, né? Que a gente sempre se preocupa com a alimentação, o transporte e, a depender do que for, a hospedagem. Todo filme você precisa alimentar a tua equipe, todo filme você precisa conduzir, ter essa logística da equipe. Então tem algumas coisas que não mudam. O que muda mesmo é a questão orçamentária e a distribuição. Então um filme, quando tem uma distribuição num canal, num grande streaming, ele tem mais dinheiro, né? Sim. Agora, um filme independente ou um clipe independente, você sofre mais com orçamento ali. As mudanças são essas, E tem coisa que você zele, assim, tipo, na hora do orçamento. Coloco grana pra isso aqui não pode faltar. A comida, né? Eu sempre defendo a comida, não adianta. A comida, pra mim, é algo que é essencial por conta que a gente ainda, infelizmente, trabalha 12 horas por dia e a produção não trabalha 12 horas trabalha muito no mais, set, né? Trabalha, principalmente o pessoal do set, platô, são 16, 15 horas por dia, que é a luta que a gente tenta hoje também diminuir. Sim. Porque a gente é o que mais trabalha, é o primeiro que chega, o último que sai. Então, o mínimo que a gente tem que ter é essa dignidade de ter uma boa alimentação. Exato. De ter um bom catering, de ter essa estrutura, né? Que acho que é o mínimo que o audiovisual tem que ceder pra gente. E aí, quando você olha um orçamento que não tem nada disso, você fala, não dá pra fazer. E quando tem aqueles que o orçamento de câmera ou de locação é maior que o orçamento de alimentação? Pior ainda. Ainda. Isso é a maioria dos casos, né? Sendo bem sincera, porque, infelizmente, os equipamentos hoje também é muito caro por conta do dólar. E cada dia que passa, cada dia que você acorda, você vê um equipamento novo. Você dormiu um dia, você tá gravando com uma câmera. No outro dia, você tá com um equipamento totalmente novo. E esse novo, ele é caro. Ele é caro, né? E Não essa inovação existe um muito novo barato. rápida. O novo é um lançamento, o novo é uma novidade.
todo mundo quer ter, todas as produtoras querem ter, principalmente publicidade, Querem quer usar. ter essa inovação. Então, custa muito caro e, com certeza, isso acaba sendo muito maior do que a comida. Sem dúvidas, No né? número ali final, né? Sim, não, total. E ainda a quantidade de pessoas que hoje tem no set, óbvio, deu uma enxugada durante a pandemia, agora estão retornando aos seus números Sim. normais, né? E em relação ao orçamento, você pegou o projeto antes da pandemia, durante, e agora que a gente tá aí nessa fase mais de flexibilização. Mudaram os orçamentos? Orçamento, o que eu vejo que, assim, teve que criar uma linha Covid, por conta que a gente precisa fazer o teste para poder estar no set, a gente precisa ter os EPIs, que são as máscaras, face shield. Então, isso teve um custo maior. Então, toda produção grande, principalmente, precisa se atentar nisso. Clipe também, né? Porque geralmente o clipe, às vezes, a gente trabalha com uma diária, 2, mas tem uma semana de produção. Então, todo o orçamento teve que ser criado essa linha Covid que não existia. Caramba. O Covid foi uma surpresa para todo mundo. E, em alguns casos, a gente teve que voltar isso para o cliente. Falar, olha... É um custo extra. A gente está com esse orçamento aqui e não existia Covid quando a gente fechou. E agora? Como é que a gente faz? E aí o cliente vai e ele assume essa linha do Covid, que é o que mais frequentemente aconteceu. Porque não tem como você cortar o Covid, né? Fala assim, ó, não vamos fazer, que não tem como gravar, ou não tem como você substituir essa linha de Covid por uma outra linha que já está ali na dinâmica. Que doideira, Então, né? o que acontece que teve que fazer foi essa distribuição e entender quem que vai pagar essa conta. Alguém tem que pagar, porque convenhamos que não é um custo barato, né? Fazer a testagem de todo mundo, e ter agora aquelas mesmo trocas. no final, o que acontece? Eu estava num longa e a gente estava fora de São Paulo, né, numa cidade no interior. E agora no final, com essa mudança do protocolo, mesmo assim a produtora ainda continuou seguindo o protocolo, seguindo com máscara no set, seguindo com as testagens, né? Então achei importante também esse cuidado que a produtora teve com a gente, de não ter seguido essa regra que aconteceu do governo, e falar, olha, a partir de agora vocês não precisam usar máscara. Não, a produtora preferiu seguir o protocolo e deu tudo certo. Isso que é melhor, né? Porque em caso de reinfecções, tem que parar um set, para algumas semanas, teve casos que aconteceu, né? E parar um set por algumas semanas para depois retornar. Eu confesso que eu fui muito feliz, assim, nas produções que eu participei durante a pandemia. Eu não presenciei nenhuma produção que eu participei que teve que parar tudo por conta de algum contaminado. Teve alguns contaminados na pré-produção, e isso foi normal, as pessoas estavam em casa, mas durante o set em si, para o isolamento, todo cuidado, todo protocolo, não tivemos nenhuma pausa. As produtoras tiveram um cuidado muito grande das produções que eu participei. Sim. Ouvi outras produções que, infelizmente, teve várias negligências de Covid, de profissional ter se contaminado, ter continuado, de profissional ter se contaminado, não ter tido um respaldo da produtora. Então, vocês acabam escutando de tudo, infelizmente, né? Tem até uma página no Instagram que ali as pessoas começam a falar de várias coisas no set que a gente fica horrorizados, que né? infelizmente ainda acontece, né? E aí eu, como diretora de produção, estando à frente de várias coisas, eu tento sempre muito pesar pela essa questão humana. A gente está ali trabalhando, mas a gente é ser humano. São pessoas, né, que estão ali. Trabalhar 20, 24 horas, isso precisa acabar urgentemente. Eu vejo pessoas ficando doentes no set, e a produção executiva só pensando, às vezes, não, tem que estar lá, dinheiro. Tem que manter. Então, a gente tem que pensar na questão humana mesmo, né? E também a gente, como humano, saber onde é o nosso limite. Se eu não tô bem psicologicamente, se eu não tô bem fisicamente, eu vou me posicionar e falar, olha, eu não consigo continuar nesse trabalho, ou eu consigo, ou eu preciso de um assistente. A gente tem que saber levantar a mão. E às vezes as pessoas também não levantam a mão por medo, por receio, de acontecer alguma coisa, né? Por precisão. Então a gente tem que entender que acima do cinema e do audiovisual tem a questão humana, e isso precisa ser respeitada. Sem dúvidas. E você tem no catálogo Netflix, Amazon, Discovery. Filmar para esses grandes players demanda uma atenção maior, tipo, do que na publicidade? Eu, na verdade, assim, a minha atenção e dedicação é igual para todo mundo, independente de onde vai ser, independente de onde vem o dinheiro, né? Porque eu falo, eu trabalho, eu tenho que receber. Se vai vir o dinheiro da China, da Netflix, da Amazon, para mim não me importa. Tudo ótimo. Eu trabalhei, eu quero receber. E a minha dedicação e meu comprometimento, independente de ser um projeto independente, ou para uma Netflix, ou para uma Globoplay, ele é o mesmo. Eu não consigo colocar um empenho diferente dentro de tudo isso. Porque eu amo estar ali, eu amo o que eu faço. Então, para mim, pouco me importa
né? Importa sim, portfólio, né? Aham. Falando, né? Pra portfólio, você fala, nossa, a Camila tá ali com série na Netflix, na Amazon, com clipe pra Isa, pra Glória Groove, Ludmilla. Isso pra portfólio tem um peso pra muito gente grande, né? angariar outros projetos. Sim. Ou às vezes também pra quando a gente fazer o nosso independente, falar, olha, é a produtora ali que participa dos clipes da Isa, é a produtora ali que faz Netflix. Então, para portfólio e para futuros projetos, futuras ambições, isso é importante, essa fonte. Sim. Mas no dia a dia, para mim, o meu empenho prática. e a dedicação e na prática, e é isso que eu passo para todo mundo também que trabalha comigo. Gente, a gente tem que ter o mesmo olhar, a mesma dinâmica e o mesmo foco do que e em entrega, outros lugares. independente de qual é o cliente final. Porque é o nosso nome que tá ali. Exato. Se você fizer um trabalho sem foco, com áudio ruim, com figurino ruim, com toda a textura, né? Cenário, isso é seu nome que tá ali. No final, fala, nossa... Quem produziu isso aí, poucas pessoas leem crédito, né? Que é uma grande pena, né? As pessoas... Tanta gente trabalhando ali. Você vai assistir um filme no cinema e na hora que começa a subir os créditos, todo A mundo galera começa a sai, levantar, fala, pega pipoca, vai tomar refrigerante, vai no banheiro. Poucas pessoas leem os créditos. E as pessoas só leem os créditos quando alguma coisa dá errado. Exato. A maioria das vezes, né? Então fala, opa, deixa eu ver quem é aquele... O fotógrafo. Putz, foi aquele fotógrafo lá. Foi aquela diretora de produção. Então a gente fala nosso nome que tá ali. Exato. Sendo coisa boa, sendo coisa ruim. Então a gente tem que prezar pelo nosso nome. Sem dúvidas, né? Que é uma parada muito doida. E, cara, toda a sua experiência, toda a sua carreira, já te aconteceram, acredito que várias coisas bizarras, estranhas, divertidas e coisas que te marcaram também. Eu queria saber, primeiro, se teve alguma coisa engraçada. Puta, engraçado, eu sempre levo essa questão que quando eu gravei no cemitério. Essa do porque eu morro medo de cemitério. Até teve uma gravação agora que a gente ia gravar dentro do cemitério, e aí nas vistas de locações, eu entrei em um cemitério, depois eu não entrei em mais nenhum. Eu falei, gente, não conte comigo. E no final a gente acabou montando um cemitério fora do cemitério. Caramba. A gente criou um cemitério perto de um monumento de um Cristo. E aí foi mais tranquilo ter um cemitério ali que só fake. de entrar já, nossa, aquele negócio. Não foi um cemitério tão real. Mas gravar no Cemitério da Consolação, por exemplo, foi bizarro, engraçado, medonho. O cemitério, ele tem... É um cemitério, né? Então, você tem um respeito ali pelas pessoas. E aí no cemitério, principalmente ali da Consolação, tem umas pessoas que ficam andando ali pelo cemitério, que tem problemas mentais, né? Tinha uma louca de Indianópolis que ficava gritando, o Teatro Municipal é ali embaixo, vocês não podem ficarem aqui. Tipo, tivemos que parar toda a gravação, uma cena feita de um enterro, por conta que ela parou no meio do set, no meio da câmera, começou a gritar. Ele falou, para. Para que o Teatro Municipal não é aqui, você tem que ter respeito e tudo mais. Isso pra mim é uma coisa que me marcou muito de engraçado, né? Sim, que é uma ocasião que você não tá esperando, você tá ali no meio de um cemitério, fazendo toda uma cena, que às vezes exige uma concentração por parte da equipe, por parte dos atores, e do nada chega alguém falando, para. Pois é, para que o Teatro Municipal não é aqui. Então isso foi muito marcante assim, pra mim, dessa cena do Cemitério da Consolação, e acaba sendo engraçada, sim, não tem como, né? Depois que você vai contar isso, retratar, você fala, meu, que maluco. E de engraçado, assim, eu no meu dia a dia, eu me vejo uma pessoa extrovertida. E no set eu até brinco, eu falo, gente, se não for pra me divertir, eu nem venho. Porque às vezes você fica muito tempo mais no set do que na sua casa. Com a família, e eu pretendo, eu sempre falo, ter o set leve, o set tranquilo, apesar das adversidades e dos problemas que acontecem pra gente como produção, a gente não pode transparecer isso pra equipe. Você tem que saber resolver problemas assim, com um sorriso no rosto. Então a gente sempre tenta se divertir. Tipo, fazer clipe, por exemplo, é uma delícia. Aquela música também fica na tua cabeça 24 horas. A semana inteira, um mês, né? Mas é muito gostoso ali também. Depois a música estoura, você fala, nossa, eu participei daquela história, eu participei daquela construção. Então o clipe, por exemplo, é um dos sets que a gente mais se diverte. Caramba. No sentido, tipo, da situação ali em si, e assistir a construção deve ser incrível, né? Você vê num roteiro e depois passar pra TV, pra internet, pros meios... de assistir e fala, meu, que incrível ter participado de tudo isso. Então toda a produção que a gente tenta fazer com muito profissionalismo, claro. Mas eu sempre falo, eu sempre quero estar ali, me divertindo, aproveitando o momento, aprendendo principalmente. É isso que eu prego. Não, é isso. E alguma coisa que te marcou de forma sentimental? Você filmando em algum lugar, algo que te aconteceu? Você lembra de alguma coisa? Eu tenho uma questão com a minha mãe, né? A minha mãe, eu estava produzindo um longa sobre a Ruth de Souza, e minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu 20 de junho, e a gente começava a gravar um mês depois, assim, a gente ia pro set realmente de fato. E ali eu fiquei naquela indecisão se eu continuava o filme, ou se eu parava, fosse viver meu luto, fosse viver todos os problemas, né? E na época a produtora me deu um suporte muito grande. A minha assistente, Juliana Balego, que estava comigo, me deu um suporte também tremendo, porque minha mãe entrou na UTI, minha mãe começou com as questões médicas, eu tinha que me ausentar da pré-produção. Então, assim, a Juliana foi um braço para mim, a Balego.
excepcional. E a Juliana Vicente também, como diretora, teve toda a compreensão e, né, o acolhimento, o afeto. E ali, naquele momento, foi uma questão que eu falei, meu Deus, e agora? Eu continuo ou eu sigo, né? E aí eu segui, preferi seguir, né? Enterrei minha mãe na sexta-feira. Passou o final de semana, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, o que eu faço? E na segunda resolvi trabalhar, porque eu falei, minha mãe gostava de me ver feliz, de me ver construindo as coisas, e o que eu sou, tudo que eu tenho hoje eu devo por ela. Então eu tenho que continuar esse caminho. E eu preferi continuar seguindo esse caminho e seguir. Aí nós fomos para Serra Negra, que a locação ia ser lá. E aí depois de um mês, mais ou menos, quase que minha mãe faleceu, a Ruth de Souza faleceu. Caramba. Que era a atriz principal do filme, a protagonista. E eu falei, meu Deus, e agora? Todo mundo vai morrer. Eu falei, o que eu faço agora? Tipo, me perdi minha mãe daqui depois. E foi no momento que eu mais senti a ausência da minha mãe. Que eu falei, nossa, se minha mãe tivesse viva, eu ia ligar pra minha mãe e falar assim, mãe, a Ruth faleceu, e agora? O que fazemos? Ouvi uma palavra de mãe naquele momento, calma, filha, vai dar tudo certo. E ali você tem que ter a maturidade, né? Então, quanto que eu cresci nesse movimento que teve, infelizmente, da morte? A morte me trouxe muita tristeza, mas me trouxe muita evolução espiritual, muita maturidade, e me trouxe a visão de saber o que eu quero. Quero estar ali, quero continuar trabalhando, e eu consegui. A gente conseguiu concluir o filme, teve que mudar totalmente de roteiro, e deu tudo certo. Caracas. Mas isso foi uma questão muito emocional, psicológica, que te abala, não tem como. Te abala completamente, né? E você tem que ter essa escolha, essa tomada de decisão, porque eu também tinha uma equipe ali. Eu não podia deixar na mão, mas eu também tinha uma responsabilidade comigo mesma. Sim. Exato, emocionalmente falando. Então, eu preferi... foi um desafio assim maior que eu vejo dentro da minha carreira, linkada com o que eu passei também de vida. Acho que a maior tristeza da minha vida foi linkada junto com um momento profissional de um job, ali, né? Então você tá dentro de um filme e você perde sua mãe, você fala, meu Deus, e agora, o né? Que faço eu tinha todo o direito do mundo pra falar, não quero continuar. E eu falei, não, eu vou seguir. Vou seguir. E segui. Caramba, que incrível, não? Chega a ser emocionante. E, cara, você, não sei o nível que você costuma trabalhar nesses projetos. Eu acho que em clipes talvez tenham mais, porque você tem uma maior diversidade de locações e tal. Filmar em comunidade pra ti. Como funciona essa conversa com o pessoal local, as crianças? Comunidade, o que acontece, né? A gente tem esse primeiro contato que tem que ser primeiramente com um dono da boca, né? Principalmente falando, ou alguma associação. Às vezes a gente consegue entrar pelas comunidades por alguma associação para conseguir essa autorização, né? Tem uma autorização para poder estar ali. E filmar em comunidade, pra mim, é muito louco, né? Porque eu também sou de periferia, apesar de ter sido nascida e criada na Vila Madalena, eu sempre morei de aluguel, mas já morei no Taboão da Serra, atualmente moro no Campo Limpo. Então, eu venho de região periférica, né? Apesar de ter nascido na Vila Madalena, sempre fui do corre, sempre paguei aluguel, sempre trabalhei, minha mãe é empregada doméstica. Então, a gente tem essa visão da minoria. Né? E ali você vê muita gente em minoria, você vê muita gente preta que não tem oportunidade. E aí você chega lá, a diretora de produção, a criança fala, poxa, eu também posso ser. Poxa, eu também posso seguir. Então, pra gente é muito importante estar nesses espaços. E também tomar cuidado, né? Também, porque às vezes eu falo que, infelizmente, algumas produtoras só nos chamam pra subir morro, pra gravar em comunidade, né? Acha que a gente só tem capacidade de falar de filme que fala de questão racial. Que fala de questão racial, propriamente dito, né? Nem de comunidade. Porque, às vezes, o diretor te olha assim e fala, nossa, eu só vou chamar a Camila pra gravar filme sobre pretitude, sobre alguma questão social, porque ela é preta. E não, eu tenho competência pra falar de outros assuntos, de outros conteúdos. Então, a gente tem que tomar cuidado disso também e se posicionar. Tem algumas produtoras que, eu não vou trabalhar com nomes pra não expor ninguém, mas só me chamaram até hoje pra questão racial. E eu vejo essa produtora fazendo outras coisas, outros conteúdos. Poxa, não me dão oportunidade por quê? Né? Isso é muito bizarro, louco, né? Eu não sei. Sim. Não sei nem a palavra que a gente consegue definir sobre isso. Exato. Porque se você também tem dentro do seu conteúdo uma questão racial, como é que você não abre a porta para você chamar pessoas pretas para fazer outros conteúdos também? Né? Você acaba sendo racista igual. Exato. De enxergar que um profissional preto não tem competência para fazer de fazer outro outro conteúdo, né? De fazer outra publicidade, de fazer outra coisa que seja. Né? Então, isso pra gente é bem ruim, assim. Ruim. E isso é uma conversa que eu tenho com outras manas pretas também, que tem essa mesma visão. Que só chamam poder fazer filmes o que acontece hoje, a gente tá começando a montar as nossas
próprias produtoras. A gente tá começando a montar os nossos próprios núcleos e coletivos. Porque se a gente depender das pessoas não brancas, a gente continua na mesma. Total. Em alguns casos. Eu não digo todos, né? Tem muitas produtoras que têm donos, que têm outras visões. Sim. Mas a maioria, assim, é bem difícil. E também colocar pessoas negras também dentro do... Isso que eu te pergunto, nesse teu período de carreira, de passando por várias produtoras, por vários tipos de conteúdo, como é que está a inserção? Porque a gente sabe que o mercado majoritariamente era constituído por homens e tal, fazia toda essa parte antigamente, e agora vem mudando isso, com mulheres negras. Isso pra ti? Sim, eu sempre falo que o cinema foi construído pros homens, né? No entanto que toda a função, ela é no masculino. Diretor, produtor. As questões de casa, tipo profissões e ações de casa, camareira, figurinista, são no feminino. Então você vê que o mercado ali, ele já tem essa divisão lá atrás. Hoje que a gente está começando a ter diretoras de fotografia. Coisa que até tinha. Então era diretora Gaffer, só apenas. mulher. Porque mulher não aguenta pegar uma prolonga. Mulher não aguenta... A mulher não sabe ali manusear um traveling. Então hoje isso tudo mudou. Você vê na maquinária, você vê em elétrica, principalmente mulheres. Que eram medidas pela questão de força e não por competência profissional. E isso hoje mudou. Exato. Ainda está no caminho, tem muito ainda. Processando ali, né? Mas mudou bastante. Fotografia, principalmente, também. Hoje você vê poucas mulheres fotógrafas. Sim. Porque a mulher não aguenta o peso de uma câmera. Sendo que a maioria da câmera fica no tripé. Ou, às vezes, tem fotógrafo que nem opera. Vamos combinar. Fala, então... Tá, pra ficar ali dizendo que essa luz tem que ser ali e aqui, pode ser uma mulher, então, também. Se não for na questão de medição de força. De força, né? Exato, porque tá ali já no meio do set, só afinando a luz. E aí era muito difícil você ver diretores negros, pretos. Era muito difícil. Mulher, então, negra, esquece. Você lembra quando foi a primeira mulher, assim, que você encontrou no audiovisual como diretora? A Yasmin Tainá. Foi minha primeira diretora que eu tive a oportunidade negra, que hoje virou minha grande amiga. Uma pessoa que eu admiro demais, assim. Nossa, vida longa, Yasmin, pra você. O quanto que ela representa pra gente, o quanto que ela nos orgulha e aonde que ela chegou e tem muito pra percorrer pra chegar. Yasmin Tainá é pioneira, fez o Cabela, tá em várias questões raciais, assim, pautas. É uma pessoa muito engajada com isso. E quando a Yasmin foi pra Maria Farinha, ela falou, eu quero uma equipe preta. Caramba. E foi através... dessa decisão, desse posicionamento dela, que a gente conseguiu montar essa equipe preta. E ali eu conheci a Monique Rocco, conheci a Ana Paula Matias, o Rodrigo Machado, a gente conseguiu montar ali uma equipe preta Globo. E a gente chegava nos lugares e falava assim, nossa, a equipe Globo chegou. O pessoal falava, equipe Globo? Descia assim... somos nós que chegamos. Então, a Yasmin Tainá, pra mim, assim, me marca muito na minha carreira, porque foi a primeira diretora negra que eu tive contato, e até hoje, graças a Deus, a gente tem uma ligação, uma ligação bem forte. de troca, além do audiovisual, pra vida. Nossa, tá. Isso é muito importante, né? Ter essa ligação, porque, como você disse, somos todos humanos, estamos ali com uma ligação, às vezes mais que a própria família, mas isso é fundamental. Cara, e uma última coisa que eu preciso te perguntar. O que dizer para quem pretende entrar no audiovisual, para quem está estudando, ou para alguém que quer mudar, tá num departamento, quer ir para produção? Qual caminho trilhar? Eu acho assim, primeira coisa tem que gostar. Porque, olha, fazer o que a gente faz é uma loucura. Precisa ter. É uma loucura, às vezes. Às vezes eu olho para mim e falo assim, gente, eu precisava estar passando por isso, mas eu tô ali porque eu amo o que eu faço. A gente, às vezes, tem situações... Nossa, eu já cheguei a fazer job... mais 24 horas ligada ali no ar, caramba, contando com pré, saindo da pré, já indo pro set. Então, assim, se você não gostar, você nem entra. Nem entra. Primeira coisa é você gostar. O caminho, sim, é estudar, mas eu acho que além de estudar, é você procurar pessoas. É você levantar a mão e falar assim, olha, tem muitos assistentes, às vezes, que me chamam no LinkedIn ou no Instagram, Camila, eu estou fazendo cinema... E eu quero, um dia, se tiver oportunidade, nem que seja de graça, estar com você no set, para eu entender o que eu quero. E aí eu vou, levo essa pessoa, a pessoa vai lá, fala, nossa, eu gostei ali da galera de câmera. Então, eu acho que eu vou começar a ser um assistente de câmera. Então, primeiro saber pedir, ter a humildade de saber o começo. O começo é muito difícil. E o começo é muito difícil... E o caminho também é mais difícil ainda, porque você chega como diretora de produção e você tem que firmar naquilo que você conquistou. Então, é uma luta diária que a gente tem
de se inovar, de formar equipe, de ter uma agenda de produção, de saber trabalhar com todo mundo, de não dar mancada, porque se você qualquer projeto que você dá alguma falha, você mancha sua carreira inteira. As coisas se espalham e todo mundo se conhece. Parece que é um mercado pequeno, mas é um mercado grande, mas todo mundo se conhece, tem as panelas, tem os sites que deneglinam as produtoras. Então, assim, você tem que ficar muito esperto do que você está fazendo, da sua postura como profissional. E a oportunidade, para mim, eu sempre tento dar oportunidade. Sempre tento, principalmente para pessoas pretas, que, infelizmente, algumas pessoas não têm a mesma visão. Sim. Então, o que eu quero hoje... de 16 anos de carreira que eu vou fazer, daqui a pouco eu vou estar com 20, e assim 25, vai, 30. Deixar um legado. É saber que aquela pessoa começou a trabalhar comigo. Eu tenho nomes aqui, tipo, tem a Thaís Amanda, que foi uma assistente de produção que começou comigo lá no filme da Ruth, no momento que eu mais precisei, quando minha mãe tinha falecido. Foi uma pessoa que nunca tinha trabalhado na área no set, e hoje está aí voando, fazendo longa, fazendo clipe, fazendo série, já assinando como diretora de produção em alguns projetos. Eu tenho a Natália Rodrigues também, que é minha prima, e me pediu oportunidade também, está hoje fazendo vários conteúdos também. Então, assim, eu tenho nome de pessoas que, graças a Deus, eu consegui formar. E é isso que eu quero, é deixar um legado. Para mim, não adianta você ter premiação em Cannes, festival, aonde for, se você não souber deixar um legado, um aprendizado. E, para mim, isso é ser um profissional. É saber que a gente precisa deixar uma semente plantada. É saber que, tipo, vai ser a colheita, vai ser o nosso futuro. Porque se a gente não pensar no nosso futuro, a gente não anda. A gente já vive num país ali, né? Totalmente preconceituoso, racista, de um desgoverno. Se a gente não se unir e não pensar que os adolescentes, as crianças, é o nosso futuro, a gente vai chegar em lugar nenhum. Fica parado no mesmo lugar, sempre rodando ali no ciclo, né? E pensar no outro, no ser humano, porque, às vezes, aquela pessoa que começou com você, amanhã, ela pode ser uma diretora de produção, ela pode ser uma produtora executiva que pode até te contratar. Te chamar, né? Te chamar, ou te pedir uma dica, ou te pedir para ser sócia, ou várias oportunidades. Vamos pensar grande, vamos pensar gigante. A gente é do tamanho que a gente pensa. Se a gente não pensar grande, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E a gente é do tamanho do nosso sonho. Se eu pensar pequeno, eu vou ser pequena. Eu penso grande, eu quero ser grande. Eu quero falar assim, eu não saio de casa por menos de tanto. E não vou sair de casa por menos de tanto. Então, por quê? Porque eu sou foda, desculpa o palavrão, porque eu sou competente, porque eu me entrego, porque eu me dedico, porque eu abdico, às vezes, da minha família para poder estar ali no set, para poder entregar um produto que o mundo inteiro vai assistir. Então, se a gente não tiver esse posicionamento, esse respeito e essa militância, principalmente, a gente não anda. E eu não caminho sozinha. Eu sempre falo, eu sou diretora de produção, às vezes faço produção de frente, às vezes coordenação de set, mas eu nunca trabalho sozinha. Eu nunca vi nenhum filme que a pessoa trabalha sozinha. E eu acho muito desonesto, às vezes, quando o filme ganha uma premiação, ou quando o filme ele tem uma grande visão, bilheteria e tal, e aí só evidencia o diretor. Esquece que tudo o que aconteceu, você está aqui hoje, a gente está trabalhando. Exato. Quantas pessoas estão aqui por trás de tudo isso acontecer? Sem dúvida. Por mais simples que seja, qualquer gravação, ela precisa de braços. E eu acho totalmente desrespeitoso quando isso acontece e as pessoas não são mostradas, valorizadas. Ou quando, às vezes, o nome da pessoa é acreditado errado. Ou, às vezes, o nome da pessoa nem entra no crédito. Porque a pessoa ela só me ajudou lá no começo. Lá atrás. Lá atrás. E aí, depois, o filme andou, mudou, não sei o quê. Pô, mas a pessoa estava ali. Então, assim, você tem que acreditar todo mundo. Teve uma produtora, uma produção que eu fiz, que o recepcionista da produtora, toda vez que eu chegava com água, com um monte de coisa para descarregar, ele saía da função dele ali, né? O porteiro me ajudava. E eu falei assim para ele, você vai entrar no crédito do meu filme. E ele desacreditou e o nome dele tava lá. E aí, quando saiu, foi uma série. Quando saiu a série e a pessoa vê o nome dela ali, aí ele me ligou. Camila, meu nome tá lá. Muito obrigada. Tipo, o quanto que é importante. Às vezes, para as pessoas, isso não é nada. Sim. Tipo, o nome da pessoa tá lá. É o nome da pessoa. A pessoa contribuiu de uma certa forma. Que ele carregou uma caixa de água, que ele carregou um pranchão, ele fez parte. E ele precisa ter esse cuidado. Ele precisa ter esse... É o mínimo que a gente possa fazer. É a gratidão. Então, saber reconhecer as pessoas, saber agradecer também, porque tem muito set, só palmas. Bateu palma. Pra mim isso não é nada. Poxa, tive uma diretora de produção agora que me deu um presente, me deu um livro. Caramba. E assim, você fala, poxa vida, e aí? É a Silvia Sobral. Silvia, a gente teve agora esse trabalho
A gente fez em Arezzo, eu fui produtora de frente dela. E aí, no final, ela presenteou a equipe e ela me deu um livro. Caraca. E assim, é uma simbologia de carinho, de gratidão, de respeito. Aí você fala, meu Deus, olha como as coisas... Você fala, nossa, eu continuo acreditando no ser humano, eu continuo acreditando no audiovisual por esse tipo de atitude, essas posturas. Sem dúvidas. Cara, que papo maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez por você ter vindo conversar com a gente. Trago essa vasta experiência aí do mercado e a sua visão, né, que é mega importante dentro do nosso contexto. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e eu acho muito importante existirem projetos como o seu, Se Liga no Set, que são projetos que estudantes vão assistir, profissionais também. Eu adoro ver essas coisas, porque a gente está constantemente aprendendo. E é muito importante outros colegas que vão estar aqui nessa cadeira também, de eu enxergar o que eles pensam sobre o que a gente está fazendo. Se a gente não falar do que a gente faz, quem vai falar? Exato. E você também, o quanto que você cresceu. Eu estava aqui há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando ainda estávamos numa garagem. E isso, quando o teu programa era o teu nome. Exato. E hoje, quanto que você cresceu, ou a estrutura que você tá, de qualidade de câmera, de som, de tudo. E, assim, o que você faz pela gente também é um reconhecimento de falar, poxa, eu vou trazer ela aqui, porque ela vai me agregar em alguma coisa, eu vou trazer ele. E obrigada por ter passado nesse processo seletivo. Estão ali, ó, definido. Está sentado nessa cadeira de diretor. Ali, então, acho muito importante isso, que você consiga crescer. Conte comigo sempre para tudo, que eu puder contribuir, falando, indicando. Sem dúvida. Conte comigo sempre. Parabéns pela sua atitude. Bastante. Por estar fazendo isso pela gente. Porque acaba sendo algo que fica perpétuo, né? Fica ali gravado, registrado. Você vai editar, sempre. Vai tirar o que você quer, o que não quer. Tira as coisas, não. Não vai tirar as coisas que eu falei, não, hein? Tirar metade do tempo. Mas é isso, obrigado. Tá de bom? Verdade. Obrigadão. Obrigada a vocês. E por hoje é só, pessoal. Se liga no set que semana que vem tem mais.